Estamos no ar, senhoras e senhores, neste episódio que é um plus, é um mais update na sua tela ou nos seus ouvidos, dependendo de onde você estiver nos ouvindo ou assistindo. Estamos aqui hoje, meus parceiros de sempre, Fábio Otto Brosman e Jacinto Lanas. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, Thaís Barbosa. Thaís Barbosa, gente, ela é empresária, jornalista, comunicadora por natureza, nasceu falando, dizendo ela que tem uma energia lá em cima e é multifacetada, pois ela ainda se divide na maternidade, porque ela é mãe do Theo, de 8 anos, da Alice, de 3 anos, e faz muitas coisas. Nós vamos saber dessas e outras coisas aqui neste episódio. Valeu demais, Thaís, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por abrilhantar essa mesa aqui nessa manhã. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e de poder compartilhar um pouco do que nós temos vivido, né? Tanto empreendendo, quanto em família, né? Que são coisas que se conectam e que não tem como você dar mais energia para algo, né? E se esquecer do outro lado. Então, a gente conseguiu conectar, né? Todas essas partes e o que tem nos fascinado e que tem conectado cada vez mais pessoas por causa disso. Maravilha. Aí eu vou contar daqui a pouco no decorrer da nossa conversa. Maravilha. Thaís, vamos começar assim com essa abertura que a gente fez. Como é que é esse negócio de ser empresária e jornalista? Como é que você consegue... O que é isso, né? Como é que é o seu dia a dia nessa tarefa toda aí? Eu tenho 16 anos de formada, né? Atuo na área desde a faculdade. Primeiro, eu comecei, minha vontade era ser assessora de imprensa, porque quando eu era criança, eu sempre gostei de estar perto das pessoas mais velhas. Então, por exemplo, meus pais tinham muitos amigos e tal, e eu gostava de estar ali perto do idoso, ouvindo história, né? Às vezes os meninos estavam lá brincando e eu estava ouvindo as histórias. Então, eu sempre gostei de ouvir e depois contar essas histórias, né? Muita gente fala, eu gostava de escrever quando eu era pequena. Não, eu gostava realmente de contar essas histórias que eu ouvia, né? Então, quando eu tinha por volta de 10 anos, minha mãe trabalhava na antiga Celg e minha mãe me levava sempre para o trabalho. Se a gente estava de férias, eu passava um mês indo para a Celg, né? Conhecia todo mundo. E aí, eu conheci lá uma amiga da minha mãe, Elizabeth Marcelino, que era assessora de imprensa da Celg. E eu achava muito legal o trabalho da Elizabeth. Então, minha mãe era da área de segurança do trabalho, ela organizava CIPATs, organizava muitos eventos, viajava para o interior e eu sempre acompanhava ela nesses eventos e vendo o trabalho da Elizabeth. Então, eu falei, mãe, eu quero ser jornalista e quero trabalhar como Elizabeth, como assessora de imprensa. Então, eu fui para a faculdade com essa visão. Fiz telejornalismo, radiojornalismo na faculdade, gostava, mas o meu foco era assessoria. Saí e comecei a trabalhar com assessoria, né? Trabalhei também em jornal diário e aconteceu de fazer um estágio na televisão Anhanguera. Fiz esse estágio, entrei lá para cobrir uma licença maternidade, isso em 2009. E não saí mais, fui contratada, né? E achei muito assim, nossa, mas nunca pensei em trabalhar na televisão, né? E deu muito certo isso. De lá para cá, eu sempre me dividi entre assessoria de imprensa e entre a TV, né? E hoje a minha grande paixão é produção de séries especiais, né? Onde eu também trabalho a edição, né? E é o que é a minha paixão. Por quê? Porque eu continuo ouvindo histórias. E antes disso ser gravado, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender, eu tenho que ver onde isso se encaixa melhor, né? Eu falo que eu desenho o quebra-cabeça. E desenho literalmente, como aqueles filmes que a gente vê de investigação, onde eles colocam, literalmente eu coloco as folhas no meu escritório e vou desenhando ali os personagens, né, até encontrar. Então, eu acho isso muito, muito bacana, de você não ter essa rotina de estar sempre com as mesmas pessoas, mas conhecendo histórias diferentes. E o empreendedorismo é algo que sempre me acompanhou. Eu tive um chefe que ele falava assim, Thaís, você vai ter que abrir a sua empresa. Eu falava, mas o que é isso? Tá querendo mandar embora? Né? E ele falava assim, não, você tem muito esse jeito, assim, essa coisa de colocar pra frente, de dar muita energia, né?
E eu me lembro quando eu era criança, eu vendia bombom, fazia bombom e vendia. Show. Vendia todas aquelas revistinhas que você imaginar. Só não vendia minha mãe, amiga, mas eu vendia tudo. Então, isso é algo que sempre me acompanhou. Sempre gostei dessa independência financeira, né? Mesmo desde criança. Então, quando veio o jornalismo, eu tinha uma linha muito tênue. A minha mãe sempre falava, trabalhe para os outros. Trabalhe para os outros. Que você sempre vai ter trabalho. Para você já é mais difícil, né? Quando você trabalha para você mesma. Então, minha mãe ela sempre me incentivou a trabalhar para os outros. E eu tinha uma veia de, tipo, querer fazer acontecer. Empreender e tal. Então, quando eu consegui empreender pela primeira vez, foi quando eu abri a empresa de eventos, eu percebi que era possível. Que demanda mais energia, mas que era possível, né? E, ao mesmo tempo, a TV sempre se encaixa porque é a minha essência mesmo, né? Você transmitir com muita seriedade e propriedade. Ô, gente, então, que responsabilidade nós temos aqui, né? De conversar com a jornalista que fala tão bem, assim. A Thaís é minha amiga, né? Acompanha há muitos anos e, de fato, naquele momento que você empreendeu lá com os eventos, né? Foi de fato assim uma facilidade maior porque a sua maneira de comunicar, de fazer agregar as pessoas e os clientes ali, você teve uma facilidade rápida? Como é que foi isso? Porque parece que essa empresa se abriu junto com sua mãe, né? Sim. Como é que foi quando nós abrimos a empresa de eventos, eu já estava trabalhando como gerente de marketing há 8 anos numa multinacional de software. E eu já estava um pouco desgastada, né, daquela rotina do marketing, daquela busca por resultados. E coincidiu que minha mãe ia se aposentar. Então, eu fiquei muito preocupada com aquele negócio. Gente, minha mãe é muito ativa. O que essa mulher vai fazer em casa? Ela não vai dar conta. E um dia eu estava no trabalho, eu tive uma sacada. Eu falei assim, gente, se eu abrir uma empresa de eventos com minha mãe, porque minha mãe organizou eventos a vida dela inteira. Ela é muito boa administradora e eu sou péssima administradora, assim, financeiro e tal, não sou organizada. Eu sou mais aquela da estratégia, né, de fazer acontecer, de vendas, marketing. E aí eu falei, ela cuida dessa parte e eu vou vender, né? Vou conversar com os clientes, vou fechar contrato e vamos lá. E aí a gente começou, foi uma coisa muito louca, muito louca. Eu fiz a nossa marca, nossa identidade visual, fizemos um site. Em 2 meses, estava surgindo muito casamento, uma coisa louca, assim. E foi dando super certo. Só que veio aquela parte da família, né? Porque eu engravidei do Theo. Eu fazia evento sexta, sábado, domingo. Eu começava uma montagem de evento 8 horas da manhã. Eu saía do evento 5 horas da manhã. Porque você acompanha toda a montagem, você acompanha o evento. E até todo mundo ir embora, você fecha a porta, né? Nossa. Então, foi ficando muito desgastante essa parte. E aí coincidiu que nós tivemos, né? O meu irmão sofreu uma parada cardíaca, está acamado há 5 anos, e aí minha mãe precisou se dedicar a ele. Então, nessa hora, eu falei, não, vou voltar para o mercado de trabalho e minha mãe vai poder cuidar do meu irmão, vamos fechar a empresa. Então, aí eu já parei de pegar contrato, e já fui só ali cumprindo o que a gente já tinha. E uma coisa tão de Deus que eu falo que é algo assim, o empreendedor, ele precisa ter o coração voltado para Deus e para ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque foi algo tão assim maravilhoso que nós estávamos numa situação muito difícil com meu irmão ali, tudo muito novo. Ele ficou 7 meses numa UTI. E eu falei assim, gente, eu saí do mercado com as portas muito abertas, né, do jornalismo. Então, eu vou ver, né? Vou bater na porta de alguém. E, na semana, uma amiga me ligou. Ela é concursada da Câmara Municipal e também trabalhava com vereador na época. E ela falou assim, Thaís, é o seguinte, eu sei que você tem a empresa e tal, mas, amiga, meu vereador está precisando demais de uma assessora de imprensa que faça eventos, porque a Câmara vai entrar agora a política e nós estamos precisando de uma coisa bem bacana. Era bem a sua veia. Aí eu falei, misturou os dois, né? Aí eu fui, cara, à tarde eu já tinha saído, eu já estava com emprego. E aí tudo aconteceu,
Passou mais ou menos 20 dias, eu estava na Câmara, saindo de uma sessão do plenário, meu telefone tocou. Oi, Thaís, é a fulana aqui da TV. Eu falei assim, oi, tá bom e tal. Oh, menina, que saudade de você e tal. É o seguinte, eu tô com uma licença maternidade aqui, eu queria que você cobrisse da mesma forma da primeira vez, tipo, há 10 anos atrás. Aí eu falei assim, nossa, mas eu já tô aqui, né, na Câmara e tal. Ela, não, mas como é temporário... Vem aqui então pra gente ver, né? O que vai ser. Eu falei assim, então vou. Aí eu fui, fiz a entrevista e comecei. Falei, não, eu vou fazendo aqui, é só 4 meses mesmo, eu consigo conciliar. Gente. É hoje. Aí, quando deu mais ou menos 2 meses de licença maternidade, parceiro, eu descubro que eu tô grávida. Nossa. Aí eu falei, cara, a mulher vai achar que eu entrei aqui, né? Já grávida e nesse negócio. Aí eu virei e falei assim, ó, é o seguinte... Eu tô grávida, então eu tô pedindo demissão, tô saindo, porque eu não sou louca, né? Você vai achar que eu entrei aqui já grávida e esse não é o propósito, eu tô aqui cobrindo uma licença e apareço grávida. Então eu fiquei muito, assim, abalada, a gente não tava esperando. Aí ela falou assim, não, mas peraí, mas você tá saindo por causa disso? Aí eu falei, não, e também é muito difícil, né? Eu vou conciliar esses 2 trabalhos, porque eu saía de casa às 7, saía da Câmara 13, 14 horas eu estava na TV, saía às 20. Nossa. Era uma rotina muito puxada. Eu falei, acho que eu não vou conseguir. Ela falou, bom, por mim, eu não te dispenso. Vamos negociar, então, para você ficar só comigo. Se você quiser. Então, você vê como Deus é maravilhoso, né? Ele me trouxe de volta, eu consegui negociar a minha vinda e tô até hoje aí, 4 anos de volta. Interessante você falando aí. E a gente falando, né, a segunda convidada mulher que a gente tem aqui, né? E alguns dos desafios, você acabou de citar um desses aí, né? Que é a gravidez. Muitas vezes o patrão, né? Já tem essa cultura no Brasil, né? De que a mulher, se ela engravida, vai ser um prejuízo pra gente. E eu acho que a mulher tem provado cada dia mais que, na verdade, não. Ela às vezes até produz mais, né? E aí, como é que pra você lidar, inclusive? Como foi, né, isso aí pra você? Tipo, nossa, pelo que você falou aí, você pensou logo em desistir, talvez pela cultura já, né? Sim. Mas graças a Deus, né, tinha uma outra mulher do outro lado, Sim. né? Talvez fosse um homem, ele teria aceitado a sua demissão e isso é triste na realidade brasileira, né? Quando eu trabalhava, quando eu era supervisor, gerente, sempre eu tinha uma visão diferente da mulher, mas no sentido oposto do que o tradicional tinha se formado. Uma das minhas formações é em RH, e essa parte humanizada, ela faz muita diferença. Né? Então, entender os ciclos da mulher, a fase da mulher, porque o homem parece que não, né? Ele é o turrão, né? Mas a mulher ela é mais sensível e ela tem fases que você precisa ser sensível com ela. Né? Então, como é que era aí pra você? Como é que foi, né? Melhor dizer. Olha, foi a minha gravidez trabalhando, porque o Theo, que é o meu mais velho, eu era empreendedora quando eu engravidei. Então, foi muito mais fácil. Uhum. Estando na TV, a Alissa, foi um desafio diário, assim, que, olha, a equipe abraça todas as grávidas de uma forma que você não acredita. Aquele cuidado, né, aquele zelo. E a gente sempre trazendo para a realidade de que o cuidado é importante. Então, eu sempre fui muito bem apoiada. Quando precisei sair, ir ao médico, sempre que meus filhos estão doentes, eu sempre tive um respaldo muito grande. Mas eu também dou uma contrapartida para a empresa, eu não me esqueço isso. Não sei se é porque eu também sou empreendedora, eu vejo o outro lado, sabe? Então eu sei, eu tô saindo aqui, às vezes eu faço além do que eu deveria fazer ali, sabe? Não é porque eu fui levar no médico de manhã, que às vezes né? Isso. Então eu tenho isso, minha consciência muito limpa em relação à minha entrega também para a empresa, sabe? Aquela contrapartida de que, cara, eu preciso e eles também precisam. Então sempre que eles precisam, eu tento dar o melhor que eu posso naquela entrega. E então, quando eu preciso, eles, não, Thaís, o que é isso? Você vai lá, então. Então, às vezes, até eu vou um pouco ressabiada, tipo, olha, aconteceu isso, né? Eu tenho que fazer tal coisa. Eles, não, Thaís, bora, pode ir, o que é isso? Então, isso, eu acho que isso é muito importante, né? A gente perceber que são 2 lados. Muitas vezes, nós, como funcionários, nós queremos ver só o nosso lado e nos esquecemos também, né? Então, eu sempre tive uma recepção muito bacana, um tratamento muito bacana
porque eu tento trazer esse outro olhar também. Mas eu acho assim, eu falo muito para os empresários assim, que eu já prestei consultoria, que gravidez não é doença. Que às vezes muito empresário acha, ficou grávida, assim, ela vai ficar doente por um ano. Uhum. E eu acho que falta muito disso, assim, o empresário entender o funcionário e suas dificuldades, e o funcionário também ser dessa forma que você foi, assim. Por exemplo, eu acho um cúmulo, você pega um atestado para fazer exame de sangue, volta, por que não volta para trabalhar? Justamente. Por que você não marca uma consulta no final do dia? Então, assim, eu vejo muito empresários sérios ver isso, assim, falando, é uma pessoa que não falta, que sacrifica, porque eu não posso deixar ela cuidar do filho um dia que tá mal. Mas eu acho que também falta essa contrapartida do funcionário de achar, por exemplo, eu tenho atestado de 3 dias e eu vou ficar os 3 dias folgado. Por que não volta para trabalhar se já melhorou? Então eu acho que às vezes esse time assim, que às vezes faz um empresário às vezes ver um funcionário entender e o outro, o cara ser radical, né? Thaís, essa questão toda assim de mulher empreendedora, né? A gente tá falando aqui, poxa, você criou... Gente, vocês estão vendo aqui, olha que linda. Gente, olha a blusa da Thaís, gente. Eu até falei pro Vitor, olha, eu posso ir. Alto nível demais. Vou querer uma dessa aqui, viu? Quando eu for comprar a bike lá, hein? A gente já tá aqui, assim, fazendo já uma grande propaganda aí para Spoke Bike, né? E é tão... se você parar para pensar ali e prestar atenção, tá escrito Thaís Deli, que é uma forma que a Thaís fala de chamar as pessoas de delícia, porque é uma delícia estar junto com pessoas, né? Eu acho essa energia sua muito legal. E como é que foi esse negócio assim da Spoke Bike? Poxa, a gente falou aqui do jornal que você chegou lá para substituir uma grávida e ficou grávida. E depois falou assim, ainda surgiu a Spoke Bike no meio disso tudo. Que hora que aconteceu isso? Demorou muito tempo depois do nascimento da Alissa ou foi ali de imediato? O que acontece? Eu e o Douglas, que é meu esposo, a gente sempre sonhou em empreender juntos. Desde que a gente namorava, a gente conversava, e aí veio, né, a empresa de eventos e tal, e ele sempre sentia essa veia empreendedora e ele sempre quis. E a gente conversava sobre tudo. Gente, a gente já pensou em tanta coisa a gente empreender e nada dava certo e tal. E nada ia pra frente. Não tinha aquela luz, sabe assim? Aquele negócio. A liga. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia. A Alissa tava com 1 ano nessa época da pandemia. Eu tava no auge, assim, da minha realização na TV. Tava com um desafio muito legal, que era o Bom Dia Sábado. A gente tava fazendo reportagens especiais na rua, fazendo um jornal mais leve. Então, eu fazia desafio da moeda na rua com o pessoal, desafio da vassoura. Vocês lembram que a vassoura ficava em pé? Eu vi. Fazia essas matérias, assim, muito bacanas, onde eu fazia a produção, fazia a reportagem e ajudava na edição. Então, eu tava uma profissional muito completa, né? Eu tava gostando demais. E aí veio a pandemia, devido a essa questão de nós morarmos ali, né? Com essa questão, meu irmão acamado, tem home care, minha avó, eles preferiram me deixar em home. Eu comecei a ficar em casa 24 horas e o Douglas também. E a gente trabalhava no mesmo escritório, eu e ele. Então era uma coisa assim, nossa, ele vai entrar numa reunião, eu saía para fazer minhas coisas, eu ia entrar numa, ele saía, e a gente naquela dinâmica boa em casa. Vou falar para vocês que nós nunca brigamos um dia sequer durante o nosso home office, né? Mais de 2 anos nós trabalhamos juntos todos os dias. Aí eu falei para ele um dia, eu falei assim, cara, a gente pode empreender, amor, a gente pode empreender porque nós vamos dar certo nesse negócio, porque se a gente não se matou aqui na pandemia, Significa alguma coisa. Todo esse estresse que a gente tem. uma luz. E com 2 crianças. Quer dizer, uma criança parceiro. de 1 ano, né? Eu tinha o quê? A Alissa de 1 ano e o Theo que tava com 6, né? Oh. Amigo do céu. E aí aquela loucura e tal. E aí a gente percebeu que a gente estava ficando muito estressado. Assim, com a rotina, com o medo da doença, né? Com aquela loucura total. E mesmo assim eu também trabalhando na TV. Muitas notícias, né? Difíceis. Aí um dia ele falou assim, vamos pedalar, os meninos estão pedalando no grupo e tal. Eu falei assim, amor, deixa eu te contar.
Onde você andar de bicicleta? Ué, onde você andar de bicicleta, porque eu vou pedalar? Você pode pedalar. Acredita Você- não, que ela não sabia andar de você- bicicleta. Você pode pedalar. Mas você vai fazer o seguinte, eu vejo ciclista morrendo todo dia. Todo dia tem ciclista morrendo. Tu vai pegar a sua bicicleta, vai pôr no carro, vai levar lá na boquinha da trilha, vai descer a sua bicicleta, vai pedalar na trilha ecológica e você volta com a bicicleta. Você não vai pedalar na cidade. Asfalto. Aí ele falou assim, não, tá bom então, eu vou comprar. Comprou a bike dele. E o Douglas é de Unai, Minas Gerais. Família dele, cada um tem sua bicicleta. Cidade, todo mundo anda de bicicleta. A vida dele era bicicleta. Ele ia pra escola, pra igreja, pra tudo de bicicleta. Ele andava de bicicleta segurando o guarda-chuva quando chovia, gente. Entendeu? O meu sogro faz bicicleta artesanal. Quem Gourmet. é a Thaís? Quem é a Gourmetizado. Thaís? Que não 36 sabe andar anos, de bicicleta. não sabe andar de bicicleta. Minha mãe nunca me ensinou e nunca me deu minha bicicleta. Por quê? Ela tinha medo de eu machucar, ok? Era a forma dela me proteger, né? Então ela não me ensinou, não me incentivou e eu nunca tive. Morria de vontade de andar de bike, mas não tinha oportunidade. Aí o Douglas começou a pedalar, achando muito legal, só que daí eu comecei a implicar com ele, né? Tipo, olha, você tá aí na trilha, você tá ficando o tempo que você poderia ficar conosco, você está pedalando? Aí ele falou assim, por que você não vem pedalar com a gente? Eu falei, amor, eu não sei. Ele falou assim, mas eu te ensino. Ah, segura ali, bota as rodinhas. É, aí eu falei assim, amor, então vamos fazer o seguinte? Isso a gente tava na praia de férias. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte? Eu vou comprar sua bicicleta, simples, freio mecânico e tal. Se você não aprender, a gente vende, nós vamos perder dinheiro. Bicicleta anuncia no LX. Pode ser a gente na praia. Falei, uai, pode. Deixa eu dar logo uma corridinha pra esquentar aqui. Amigo, nós chegamos da praia, nós buscamos a minha bike no mesmo dia. No mesmo dia. No outro dia, ele já começou a me ensinar. Eu pedalava só pra frente. Eu não sabia virar, nem tipo assim, não tô virando, assim, tipo, nem fazer o parque. Você entendeu? Não sabia, gente. E aí ele foi e me ensinou. E nisso eu fui gostando, assim. Fui gostando. Aquilo foi mexendo com a gente. Aí a gente foi comprando equipamento. Com 2 meses ele já trocou a minha bike, porque eu ia pra trilha e sentia dores nas mãos, né? O freio era mecânico. Aí ele já trocou por um hidráulico e tal. E a gente foi aprimorando. E aquilo ali foi me salvando. Do quê? Síndrome do pânico, entendeu? Crises de ansiedade, que eu já tinha começado a ter. Aquilo ali foi dando pra gente momentos em família, idas ao parque com os nossos filhos. Foi nos dando um sorriso que há mais de 2 anos a gente não conseguia dar. Porque se você parar para perceber hoje, a gente não ri direito, igual a gente ria quando a gente era criança. A gente ri, aquela gargalhada assim, solta, não. Por isso que eu gosto de contar piada. Entendeu? A nossa vida hoje, ela está muito dura. Isso no meio da pandemia? Isso no meio da pandemia. Porque nós não podíamos estar com ninguém, né? Então eu podia estar lá no meio do mato, pedalando. Você consegue, Fábio, você consegue. Cara. Você entendeu? Foi o que a gente começou a fazer para sair de dentro de casa. Entendeu? Então, a nossa questão com a bike foi assim. E ainda tinha a questão que o meu irmão, ele era ciclista, o que hoje é acamado, vivia pedindo pra gente pedalar e a gente nunca foi. E eu falava pra ele, mas você é doido. Moço, mas você acorda 4 horas da manhã pra pedalar? Que é isso? Não tem Dia de cabimento semana, pra né, ir Tati, dia que de ele semana. Então, assim, e fora a noite que ele também ia. Eu falava, isso não tem cabimento. Emagreceu 25 quilos, pedalando 3 vezes por semana. Então, assim, aquilo ali foi me conectando a uma coisa. Eu fui entendendo o tanto que aquilo fez bem pra ele, que estava fazendo bem pra nossa família. E aí veio, nesse tudo lindo, maravilhoso, veio as dificuldades da compra do equipamento. Veio as dificuldades do atendimento nas lojas. Veio o preconceito por eu ser mulher. Se eu não tivesse o Douglas, eu não sei como se eu estaria no ciclismo hoje. Porque hoje, assim, parece que de Marte, assim, existe só uma loja em Goiânia, né? Que para mim também eu achava que era só uma. Hoje eu vejo umas outras, mas eu vejo muito assim, o Vitão tava me explicando
eu perguntei de bike para ele na sexta, ele falou, entrevistado de segunda e tal, e já passou seu telefone. Que eu não sabia dessa questão de comprar bike. Para mim, bike era igual quando eu era pequeno. Até a última bike que eu tive foi desse jeito. Eu fui numa loja, o cara tinha uma bike lá montada, fez mais barato e... Eu achei bonita. Aí... Era preto com adesivo branco. Mas aí o que eu penso assim, essa questão de você, essa ideia de montar de acordo, que eu não sabia que existia, eu vejo uma inovação de mercado gigantesca, assim. Porque quando eu vejo, por exemplo, eu lembro da Tilimbins, pensando assim, óculos era aquele padrão que você guardava as 7 chaves dentro de um vidro e só podia pedir pro vendedor para tirar aqueles... E ela vem com uma vitrine aberta. Uma vitrine aberta de falar, escolhe aí e a gente personaliza e faz do jeito que você quiser e tal. Então veja assim, mas o caminho, por exemplo, que a Chili Beans fez para confrontar o mercado não foi fácil, né? Então assim, como colocar isso assim? Porque eu acho que, igual muita gente não tem nem ideia de que... Você, por exemplo, uma pessoa que tem 1,80 m, o braço de tanto, tal, tem que configurar de acordo com o corpo. Eu não tinha nem ideia. Para mim, bike você vai na Decathlon lá, compra e eles te entregam em casa. Mas isso 99% das pessoas têm o seu pensamento. Porque a nossa cultura nos levou a isso. E essa era a minha dificuldade. Por quê? Eu achei essa bike bonita, o quadro. E, na verdade, o que importa na bike são os componentes dela. O quadro é um detalhe. Então, a gente viu essa dificuldade. E aí, um dia, eu virei pro Douglas e falei assim, no escritório. Nossa vida é no escritório, parceiro. Ali, nossa vida é no escritório. Eu falei, amor, e se a gente empreendesse no ramo do ciclismo? Aí ele falou assim, mas como? A gente não pode ter uma loja. Eu falei, mas eu não tô pensando numa loja. Ele falou, não. Eu falei, não. Eu tô pensando numa comunidade. Olha. Eu tô pensando numa comunidade de apaixonados pelo ciclismo. Porque se esse negócio tá me salvando, ele vai salvar outras pessoas. Se eu, mulher, não estava conseguindo ter acesso a equipamentos e a compra de uma bike, e eu precisei de você, outras mulheres também precisam de você. Outras mulheres também precisam de mim. Outras mulheres estão precisando ter um respiro em casa. Sair da atividade doméstica, sair da questão do seu trabalho, ter um lugar para ir, ter um lugar para rir. Mulher, quando encontra, amiga, é só conversa, na trilha você só ri, é foto, é não sei lá o quê. Então essas mulheres estão precisando disso. Eu tô achando que a gente tem que montar uma comunidade. Vamos montar um grupo, sei lá. Aí ele falou assim, Thaís, muito bom, mas como nós vamos fazer isso? Eu falei assim, vamos buscar uma mentoria, vamos buscar uma consultoria. Não vamos abrir nem que seja um grupo de WhatsApp sem orientação. Porque eu acho que esse negócio vai dar certo. E assim a gente fez. A gente contratou uma consultora, entramos de cabeça na mentoria. Nós fazíamos 2 vezes por semana a mentoria. Bati aqui na mesa, Jesus, não pode. Aí o que acontece? Entramos de cabeça nessa mentoria, nessa consultoria. E fomos desenhando. O início era fazer uma experiência na trilha. Levar pessoas para a trilha pela primeira vez. E aí, no caminho, ela falou pra gente, vai ser 10, vai ser surreal. As pessoas vão querer ir, mas as pessoas vão querer comprar bicicleta. E aí? Nossa, é mesmo. Elas vão querer comprar equipamento. E aí? Você tá abrindo o mercado para outra pessoa surfar nele. E nós estamos no mercado, nós estamos no Oceano Azul. Nós estamos descobrindo o seu. Abrindo um mercado para outro surfar e vai entregar um produto ruim e vai prejudicar o seu, né? Você entendeu? Só pegar um gancho que ela tá falando aqui. A importância de você falar com quem já passou pelo caminho, né, cara? Porque sua visão era excelente, mas ela conseguiu implementar mais coisas, né? Sim. E eu falo que assim, a nossa vida hoje, em relação ao que a gente tem conquistado, eu devo demais a esse olhar dela, que é um olhar profissional,
Porque você vem com seu emocional, você vem com a sua garra e ela vai te colocando ali no chão, né? Ela vai lapidando as ideias que são suas, né? E assim foi feito, a gente começou a consultoria e aí eu falei, olha, eu não posso ter uma loja de rua. Nem eu, nem o Douglas. A gente tem nossas profissões. Eu não pretendo sair da minha profissão por enquanto. Nós temos que trabalhar nesse meio termo aí que a gente tem, nesse tempinho que a gente tem. Aí a gente foi e falou, não, vamos abrir um estúdio aqui na nossa casa. Então hoje nós temos um estúdio na nossa casa, temos o showroom de bikes e equipamentos, os equipamentos para iniciante, ou seja, eu não tenho 1 milhão de marcas, 1 milhão de cores, eu tenho o que a pessoa precisa para começar. E para o experiente, para aquele que está precisando de um upgrade, de alguma coisa assim, eu faço tudo para ele por encomenda. Então, nossa ideia central é justamente essa, uma comunidade de pessoas apaixonadas pelo ciclismo que se ajudam. Então, o que é? Nós temos um grupo onde o iniciante vai. Esse cara não tem nada. Você está indo comprar a sua bike. Você passa, vou fazer aqui para vocês como que é a nossa linha hoje. Você vai, faz o bike ideal. Eu te apresento a nossa empresa, te apresento as nossas propostas, você me fala o orçamento que você gostaria de começar investindo. Eu vou falar para você o tipo de componente que a sua bike pode ter baseado no seu orçamento. Você vai escolher o seu quadro, eu já vou pegar o guidão que é certo para você, o pé de vela que é certo para você, e você vai escolher sua roda, você vai escolher tudo. E essa bike vai para montagem, tá? Que eu falo que ela vai pro forninho. E quando sua spoke máquina sai, você já pega ela na loja, o Douglas já configura ela para você e eu já te conecto ao grupo onde você vai para a sua trilha ecológica pela primeira vez. Então, e aí nasce, gente, aqui eu só queria fazer algo que ela usou um termo, a Thaís usou um termo assim, spoke bike, spoke máquina. O carro da empresa deles é o Spoke Móvel, ele é todo plotado, é lindo o carro. Uhum. Essa comunidade de lovers, né? Hoje é uma tendência, é um fenômeno. Não é só mercadológico, mas ele é um fenômeno social, onde você é fã da marca, né? Você não é, na verdade, só um cliente, uma pessoa que compra, mas você é um lover. Eu acho que isso foi uma questão muito assertiva que vocês fizeram já de início, vocês começaram a empresa Spoke Bike com os Spokers ali, ó. O nome é Spoker. Então, assim, você já tem... Nosso grupo chama Spokers da Trilha. Spokers da Trilha. Então, você já criou uma comunidade de amantes dessa marca, de pessoas que amam. Que se sentem incluídas nela. De parte, né? Olha, gente, eu já fiz pedal com a Thaís, com a Spoke Bike, eu sou um Spoker, né? Eu tenho essa camiseta aqui, viu? Passem vontade agora, eu tenho essa camiseta, obrigado, Brasil. E é o seguinte, realmente, os eventos que a Thaís faz e o Douglas da Spoke Bike, você percebe o amor mesmo ali, o engajamento natural, né? Sim. Assim, eu queria só deixar esse adendo aqui, não é só porque é da minha área, né? De marketing e tal, mas assim... você criar um amante, uma pessoa que é realmente fã da marca, você já começa, o que o Fábio diz, na frente de muitas pessoas. Sim. O que a Chili Beans fez para rasgar esse mercado no meio, criando óculos personalizados, inclusive esse é um argumento de venda muito especial nas lojas da Chili Beans, que é, você não vai ver outra pessoa usando um óculos igual ao seu, porque ele é exclusivo. Essa forma de presetar a bicicleta ao seu corpo, você não vai conseguir nem pedalar em outra bicicleta com a mesma performance que não seja a sua bicicleta montada nesse perfil lá. E a vantagem desse mercado, assim, igual a Chili Beans, assim, que bom que o concorrente não muda. Você vê assim, a maioria das óticas em Goiânia é estilo padrão antigo. Permanecem. Eu não conheço nenhuma ótica forte do estilo da Chili Beans, porque parece que, assim, na mentalidade do povo, assim, eu trabalhei a vida inteira dessa forma, para que eu vou mudar? Mas uma segunda questão que foi até que eu estou num processo de convencimento da minha esposa, que eu tive uma bike e fiz a mentoria dela. Né? Fiz umas 5 trilhas e ficou lá muito tempo, mais de ano, e depois eu vendi ela. Aí eu fui falar com ela, não, vai virar um elefante branco. Eu falei, mas virar um elefante branco a gente vê. Não, mas não vão gastar dinheiro com isso não sei o quê.
Aí eu falei pra ela, assim, aí o Vitão, não, vamos marcar uma trilha, a gente pega umas bikes emprestadas e ela vai gostar, e aí você compra 2. Aí foi o segundo Olha só, problema. já estamos tramando. Qual a altura da sua esposa? Olha, eu tenho a minha bike que é só empréstimo para mulheres. Só empréstimo para mulheres, A tá? Thaís tem esse produto. Eu tenho pra isso, cara. você tá achando? Então, aí a segunda questão, assim, que aí você já tirou a dúvida, assim, aí eu falei, não, vamos fazer uma trilha com o Vitão. Não, mas é pesado demais, a gente não dá conta da trilha que o Vitão faz, não, porque a ideia é tipo assim, que você tem que treinar num canto, quando você ficar bom, você vai pro rala que você ir de uma vez só, você não dá conta, né? Até uma experiência que eu tive no Nas Trilhas era assim, a gente morrendo na areia, numa subida, um punhado de gente, tudo morrendo. Aí passa um cara com um monarcão, com 2 enxadas de pendurada, assim, numa tranquilidade. E a gente olhando aquele cara passando todo mundo, assim, com a enxada de pendurada, e a gente morrendo na trilha, que eu acho que às vezes não era ideal pro padrão que a gente tava no momento, né? Amigo, olha, eu te digo que os monarcões continuam nas subidas das trilhas, viu? Você sempre vai ter alguém humilhando você. Eles passam sempre pela gente, não sei o que é. Olha, eu vou te falar, são maravilhosos. Mas pegando essa sua deixa do convencimento da sua esposa, nós queremos proporcionar uma experiência de trilha ecológica. Não uma experiência de você conseguir pedalar 23 km, que é a nossa trilha para iniciantes hoje, que é a trilha de Santo Antônio ali, depois da UFG. Nós queremos proporcionar uma experiência de trilha onde você vai ter contato com a natureza, onde você vai olhar para aquele céu e vai falar, cara, Deus está aqui. É aquele momento que você tem de a sós com Deus. É aquele momento que você tem de sair da cidade e falar, cara, Deus existe, Ele está aqui. Então essa é a experiência que você vai ter. É o contato com a natureza, é o contato com os animais, é o contato com as pessoas para te proporcionar o riso, é você sentar numa lanchonete simples e comer o lanche que ciclista gosta de comer, pastel de cana e tal. Essa é a experiência. Você pedalar 10 quilômetros, 5 quilômetros, 23 quilômetros é uma consequência da experiência na trilha. E aí eu sou obrigado? Não. O grupo dos Spokers, ele é formado por iniciantes, intermediários e avançados. E o que nós trouxemos isso? Os intermediários e avançados, eles formam uma corrente de anjos, onde eles vão auxiliar quem está iniciando. Então, você não vai para uma trilha de iniciante sozinho. E você não vai com o pensamento de que você está atrapalhando. Porque aquele cara já foi ajudado. Eu só ajudo hoje porque me ajudaram. Cara, há 1 ano e meio eu não sabia pedalar. Hoje eu vendo bicicleta sozinha, não preciso nem da ajuda do Douglas. Então o que eu quero dizer é que Deus nos surpreende em tudo. E esse ambiente gostoso, ele te incentiva a pedalada. Uau. Então, por exemplo, eu não quero que você morra na trilha. O Fábio já tá querendo ir agora. Pra isso a gente tem o quê? O cata-osso, que é o nosso spoke móvel. Cata-osso. Ele vai atrás. Você entendeu? Nós vamos atrás ali, amigo, de você. Se em algum momento você vai falar, pegando não, as pessoas mortas na estrada. Então, antes da tua morte, antes da tua morte, nós te resgatamos com dignidade. Mas desfibrilador na... Outra questão que fez eu parar de trilha foi quando morreu a caminhada Tamandaré. Numa trilha, teve Mas um você assalto. escutou ela falando pra você não ir pra rua, é pra trilha. Não, assalto. Foi uma época que tava tendo muito assalto e morreu umas 3 pessoas, acho que tipo no mês. Eu falei, não vou mexer com esse trem mais não. Não. Porque parece que eles pegam os cata-osso. Eles pegam os que ficou pra trás. Aí juntou tudo isso, eu parei. Não, mas deixa eu te falar. Isso é algo que eu, Thaís, não consigo pedalar na cidade, tá? Nós fazemos trilhas durante o dia e grupo a gente fala que é o seguinte, você começa junto, você termina junto. Então, os anjos, eles nunca deixam um iniciante para trás, eles sempre estão atrás. Então, existe o puxador e existe a retaguarda. Tem quem puxa e quem tá na retaguarda te deixando. Então, sozinho você não fica. Da retaguarda fica armado, pelo menos? Não. Não, mas é engraçado. Não pega
de 2, 3, não. É o que fica pra trás sozinho, Isso. que o bandido vai e pega, que vem de carro. Só que acontece no alguma caso coisa. dessa que você está citando, já foi até... Foi o esposo que mandou, né? Eu não sabia, não. Foi. Então, foi uma... Então foi ele mesmo. A Foi um Aileen tem que ir homicídio. com você, cara. Entendeu? Então, o que acontece? É importante você pedalar em grupo, e existem grupos e grupos, o Vitão sabe disso. A gente tem as nossas trilhas que é pros avançados brincarem, né? Vai só avançado. Agora, a maioria é para iniciante. Aí todo mundo vai com essa consciência que nós não estamos indo para correr, nós estamos indo para passeio. Então, eu acho que isso é muito bacana. top. E tem uma questão assim, se no seu condomínio não puder guardar a bicicleta, o Vitão tem uma estratégia boa. É uma estratégia. Essa Os do condomínios- Então Condomínio. é ótima. A síndica do Vitão não deixava a bicicleta ficar no Na chão garagem. na garagem. Aí o Vitão arrumou. Conta a sua experiência. Assim, tem, de fato, né? Aqui a Thaís tá contando. Não fala o nome dela, senão ela fica triste. Não, tô falando assim, que a história da Thaís ter criado essa empresa é muito legal, porque nessa ocasião a gente já pedalava, né? E lá em casa nós temos 4 bicicletas, que eu não gosto de deixar no bicicletário por vários motivos. Primeiro porque a bicicleta precisa ficar na vertical, a gente estava aqui dizendo que uma bicicleta com freios hidráulicos na vertical, se ela ficar muito tempo, entra um ar ali. Então eu expliquei isso pra síndica, olha, eu preciso deixar essa bicicleta aqui no chão, porque ela, não, mas não pode no regimento, né? Aí eu falei pra ela, tá, então eu vou pensar o meu filho tava nascendo, eu não podia deixar a bicicleta na minha casa, porque o apartamento é pequeno. Eu pensei, olha, ela tá dizendo que o regimento diz que a bicicleta pode ficar no chão, alright? E aí eu fui, comprei uma carretinha, coloquei as bicicletas em cima da carretinha, no mesmo Aí estacionamento. ela parou de ficar no chão. Aí ela foi lá de novo, né? Falar assim, não, mas vai, você tirou. Sim, mas o regimento tá dizendo que a bicicleta não pode ficar no chão. As bicicletas não estão no chão. Elas estão em cima do meu veículo. Eu estou pagando IPVA dessa carretinha. Eu comprei. Aí eu falei pra ela desse jeito. Eu falei assim, olha, eu quero abençoar o condomínio. Se o regimento disse que não pode, eu comprei o veículo só pra isso. Ah, mas tem outros condôminos reclamando. Eu falei assim, olha... Eu sei quem vende a carretinha. Olha, fala Não, pra mas, eles ó, que eu... Mas eu acho Tá em que cima do meu veículo, na cara. edição tinha que pôr a foto, que é muito engraçado assim. É a vaga de garagem, aí a carretinha com tampa. Não é a carretinha, é a carretinha fechada e em cima tem as É, porque bicicletas. eu coloquei os transbikes, eu tive que... E eu demorei a achar Não essa fica aí carretinha. a dica pro nosso editor de imagens. E eu demorei a achar, porque realmente eu tive que achar uma carretinha que coubesse na transversal, ela virada, né? Porque eu ainda utilizo a vaga do meu sogro para isso, porque lá tem 2 vagas. Mas enfim, Thaís, sobre o público, assim, tá muito gostosa essa conversa, principalmente pelo propósito que você criou a Spoke Bike. Uma empresa que tinha um propósito primeiro de dar uma experiência para as pessoas. Gente, isso aqui é fabuloso. Assim, as pessoas às vezes perecem, né? Como a Bíblia mesmo diz, por falta de conhecimento. E o que o Update Mais se propõe é trazer conhecimento. Olha que conhecimento interessante hoje nesse episódio. Primeiro sobre essa formatação de vender bicicletas, tá? Que a gente está aí comprando bicicleta como se comprasse... você tem que comprar uma bicicleta como se você comprasse um calçado. Você tem que experimentar. Tem que ser ajustado Encaixar, ao né? tamanho, né? Enfim. Então, primeiro esse grande conhecimento, e a gente quer que você fale mais um pouco do bike ideal e do bike fit, as diferenças, né? Mas o que eu quero aqui dar uma frisada mesmo é, poxa, que lindo, gente. Uma empresa criada para unir pessoas, para incentivar, encorajar pessoas que não tinham habilidade de andar de bike, porque foi a sua história. Mas assim, juntar essas duas coisas foi fácil no começo, as pessoas entenderem que a Spoke Bike não era só uma lojinha de bicicleta qualquer, mas era um formato diferente, onde você estava... propósito, né? Um propósito poxa, um público específico, iniciante, que eu quero encorajar e dar, não só, né, encorajar, mas dar o lugar, a experiência, né? Porque eu sei que vocês fazem uns eventos também, eu queria que você comentasse depois dos Eu vou eventos. comentar agora. Isso Porque é muita coisa, gente. Eu já sou prolixo, tem muita coisa pra falar, eu pergunto 10 coisas numa só. Então, pelo amor de Deus, vamos lá. Fala primeiro do propósito, a dificuldade do propósito, não ser uma lojinha. Não, mas... Não.
junto com essa pergunta, assim, a questão... Foi poucas as perguntas que ele fez, tudo, Fábio? Isso tudo dá medo do preço, assim, quando vai juntando as coisas assim, que o negócio é muito personalizado. Vou perguntar, igual golfe, é só... Golfe Porque parece dar a entender, tênis. assim, que comprar na internet o prontinho é mais barato do que falar, não, a pessoa vai te ajudar, vai fazer isso, aquilo. Aí Aí você pensou pensa assim, errado. É aí poxa, que você vai se ficar engana. caro. Então, agora nós vamos começar a falar abertamente sobre essa questão do que é empreender, né? Olha só, a gente tem um propósito que ele é muito bacana. Nós tínhamos um tanto para investir, certo? Nós tínhamos ali uma poupança que nós havíamos feito e aquilo ali era para a gente investir. Primeira coisa, a gente trabalhou muito bem a nossa comunicação. Eu ser jornalista facilitou? Óbvio que sim. Porque eu peguei uma equipe crua, que eles estavam começando, ou seja, o preço dele era menor, e eu fui brifando eles do que eu queria. Então, fui trabalhando com eles como se eu fosse a gerente de marketing e eles iam executando. Pega essa sacada. Entendeu? Então, fiz isso. Ou seja, então eu consegui criar uma identidade, criar um propósito, criar um material lindo com preço reduzido. Eu já tinha muitos parceiros na época de como fazer. Esse foi o primeiro ponto. Então, a gente começou com uma comunicação muito, muito profissional. E a gente não era nada. A gente não tinha uma loja, a gente não tinha um ponto. Eu tinha a garagem da minha casa. Nós começamos da garagem da nossa casa. Steve Jobs. Então, o que acontece? No início, a gente quis abraçar o mundo. Por quê? É importante você ver o que é bom para a sua realidade. Patrocinar é bom para a sua realidade? Para a gente não foi. Rede social. Hoje eu trabalho um engajamento totalmente espontâneo. Eu não patrocino nada. Eu movimento a rede só com o que a gente faz mesmo. Então, o que acontece? No início, a gente patrocinou e o que acontece? Vinha gente de tudo quanto é tipo. E a gente queria atender. E aí a gente começou a enlouquecer, porque não era o que a gente queria. Primeira coisa que a gente fez, nem todo mundo é cliente pra gente. Existem Nicho. quem são os nossos clientes. Não adianta querer abraçar o mundo. Nós somos duas pessoas que têm os seus trabalhos, que têm os seus filhos, que temos ainda mãe, pai, vó que mora do nosso lado, irmão acamado. Então, nós não vamos dar conta. Então, o que é que a gente precisa? Aí a gente começou a segmentar isso mais profundamente, que é a questão do trabalho personalizado, da consultoria que você não paga nada. Então, o que acontece? Nós trabalhamos por agendamento, só atendemos quem está agendado. Ou seja, eu consigo trabalhar os horários que eu posso. Não vai chegar uma pessoa lá 13h, 9h da manhã. Não. A agenda é minha. Eu que vou falar, temos horário tal. Isso facilitou demais para a gente. Segundo lugar, eu tenho bons fornecedores que entenderam o nosso propósito. Porque além de trabalhar com iniciante, o meu foco é mulher. É mulher. É aquela mulher que não entende nada e quer pedalar. Porque, além de vender a bike para ela totalmente personalizada, o Douglas coloca o Transbike. Ensina ela a colocar, tirar a Transbike. Eu ensino ela a lavar a relação da bicicleta dela, a lubrificar. Então, assim, é uma coisa muito completa e que você não paga por isso, essa consultoria. Então, quando você vem para dentro da loja e você passa por isso tudo e você vê o preço do orçamento, você fecha. Dificilmente eu não tenho um cliente que não fecha. Porque ele já andou, ele já viu o preço. Recebi uma cliente na loja há 10 dias. Ela comprou uma bike de R$ 2.400. Bike simples, muito simples. Eu vendi uma bike, 12 velocidades, freio hidráulico, coroa única, que é aquele para mulher. A gente tem muita dificuldade na troca de marcha dos dois lados, né? Então, agora temos a coroa única, onde você sobe e desce marcha, tudo do lado direito. Vendi por um preço tipo R$ 1.200 a mais. E essa foi na loja para fazer upgrade. Essa aí que comprou de 2.400 em outro lugar. Ela falou, olha, eu comprei, não era essa cor que eu queria e tal, e eu tô pedalando muito bem. Aí ela falou assim, qual que foi o preço da bike que a Carol fez para você? Que você fez para Carol? Eu falei, tanto. Ela, não tô acreditando. Para ela fazer o upgrade da bicicleta dela, ia ficar mais do que o dobro do que ela pagou na bike.
E ela já poderia ter comprado a bike dela em 10 vezes por R$1.000 a mais, praticamente. Responde um pouco a sua pergunta, né, Fábio? Você falou assim, é que as pessoas acham que é mais caro Você entendeu? fazer esse negócio personalizado, né, Thaís? Poxa, Isso. você fez um atendimento personalizado, entregou o que a pessoa necessitava por um preço mais barato. Baixo do que numa loja. Então, assim, isso para as pessoas que se propõem a ir para esse novo, porque tem muita gente que nos procura, amigo, o WhatsApp toca e fala assim, eu quero uma bike Aro 29, 417, tal. Eu falo, olá, bom dia, seja bem-vindo ao mundo dos spokers. Qual que é a sua altura? Você já pedala? Não pedala? Como que é? Aí ela fala assim, é para uma pessoa, uma criança, tal, de 12 anos. Eu falei assim, olha, eu acho que não vai ser legal. É o seguinte, nossa proposta é essa, essa e essa. Se essa cliente vier na loja, ela vai comprar. Se ela não vier, cara, ela não é cliente para mim. Eu não posso sofrer. Você entendeu como é que é? Até para não prejudicar o seu próprio serviço, Justamente, né? não posso. Te vendo essa aqui. A pessoa, mas eu... Aí eu tô saindo porque eu tô saindo do meu pra propósito. Então, por exemplo, o Vitor, ele vai querer comprar uma bike pro filho dele daqui uns dias, pro Nicolas. Nós trocamos a bike do Theo, que é da mesma idade. O Theo pedala numa bike de 9 velocidades, freio hidráulico, ele consegue fazer Santo Antônio com a gente. Vai fazer 8 anos, 23 km. Foi o que eu falei, eu preciso que meu filho esteja conosco. Olha o olhar do Fábio de vergonha. Então, eu vou ter que investir nele. Vou ter que ir em Santo Antônio. Vai ter que ir. Você entendeu? Agora, se o Vitor for um cara que ele fala assim, eu quero ir lá na loja e já quero sair com a bike do meu filho, ele não vai ser cliente para mim. Agora, se ele quiser ir lá, levar o filho dele para fazer um bike ideal, ele vai escolher os componentes, ele vai escolher a bicicleta e esperar 3 dias para ter essa spoke máquina pronta, para o filho dele não sentir lesão, nada, ele já esperou 8 anos para comprar essa bike. O que são 3 dias? Perfeito. Entendeu? Bom. Então é mais ou menos isso. A gente tem trabalhado nesse sentido. Não foi fácil para as pessoas entenderem. Não foi fácil, mas o próprio grupo ele já te ajuda a fomentar isso. Porque um vai falando, vai indicando. Isso tudo já assim, esse trabalho seu já vem assim de uma resposta de uma crise do mercado, que é o cliente já vem munido de mais informação do que o vendedor. Eu fui esses dias comprar uma máquina de lavar, eu fui lá no Sam's Club, perguntei, o cara falou, essa máquina não existe. Eu falei, existe, eu já vi o vídeo. Não existe, eu mostrei o vídeo. Eu nunca tinha visto, não. Eu falei, então, existe aqui. Que o cliente já vai assim, vai falar, não, tem isso, porque às vezes antes de comprar, já tem uma semana que tá assistindo o vídeo, pesquisando. Aí, igual quando eu e Jacinto foi comprar os microfones, eu perguntei pro cara, falei, cara, como é que vocês vão sobreviver se vocês são o dobro do preço de uma internet? E como que uma loja de som vai sobreviver nesse mercado? Aí deu uma desculpa assim, tão louca assim, de mas aí é a experiência de vir aqui e falar com o cliente. Eu vim e tô aqui 3 horas esperando o microfone. Uma resposta. Se você tivesse atendido bem, né? Então, assim, essa experiência somada com conhecimento, porque às vezes você vai numa dessa que tem um outdoor em tudo quanto é lugar que eu já fui algumas vezes, a pessoa nem conhece a bicicleta, o vendedor. Foi o que aconteceu com a gente. Ele só tem assim, escolhe aí, eu vou te falar o preço dela. Agora, uma coisa interessante da fala dela, e que assim, eu curto porque é o que eu proponho também nas minhas consultorias. Só que eu acho que no Brasil ainda está muito difícil essa questão da pessoa entender que você pagar um pouco mais caro, vamos usar esse termo, ou no meu caso, pagar uma consultoria igual você fez para empreender, faz você avançar muito, muito. Tipo assim, encurtar o tempo que você... igual você falou o exemplo dessa mulher aí, que ela comprou uma bike, depois veio, gastou até mais do que ela poderia ter gasto, justamente porque ainda não entendeu que o bom atendimento, a personalização e falar com alguém que já percorreu o caminho que você quer percorrer, cara, encurta muito o seu tempo. E eu acho que a tendência no Brasil é essa, só que é uma cultura ainda muito, muito difícil de você penetrar. Mas quando a pessoa abre o olho e vê que, cara... eu tenho problemas financeiros, mas eu tenho que pagar para resolver meus problemas financeiros? Claro, cara.
porque você não tá conseguindo. Ou você vai gastar chegou muito nesse mais. buraco, é porque você já viu que não tá sendo Ou bom. você vai gastar muito mais para depois vir. Eu falei assim, Justamente. Ó, e é o seguinte, nós começamos com escritório de contabilidade, nós começamos totalmente regularizados, nós começamos com equipe de comunicação, nós começamos com os softwares que eram necessários, com os programas que eram necessários para a administração toda, porque eu falei, se a gente vai começar, e é nós dois dessa vez, a gente precisa começar totalmente certo. E às vezes, assim, a gente dá... Meu marido, ele é muito sistemático, muito centrado, e ao mesmo tempo ele é muito com os spokers, né, com quem está iniciando, ele é muito didático. E eu já sou mais... Só que no trabalho, eu sou muito metódica. Então, por exemplo, a gente desenha o processo de venda. E o meu processo é assim, assim, assado. Às vezes ele sai... Metodologia. Né? Então, eu falo para ele, não é assim. Ele, não, amor, mas foi só para isso. Eu falo assim, não é assim. Nem para essa cliente, nem para ninguém. Vai ser sempre assim. Então, por exemplo, a pessoa chega... Gente, e é nos mínimos detalhes. Você não tem que estar numa loja linda e maravilhosa para você ter um bom atendimento. Tem que ser no pouco que você tem que começar. Porque daí você vai aprimorando isso. Por exemplo, o cliente vai chegar lá em casa, é cheirinho no estúdio, é água gelada para ele, é o nome dele lá na televisão. Olá, fulano, seja bem-vindo, sua presença é um presente para nós. Nossa. Então, o cliente chega, ele quer tirar foto da televisão. Ele, meu Deus, eu quero tirar foto, você entendeu? Né? Exclusividade. Então, né? Ele chega, eu falo, olha, primeiro nós vamos conversar, você está aqui, a gente está por uma relação de confiança, porque você não está comprando algo de R$5. Então, eu quero falar para você o nosso propósito. Eu tenho uma apresentação lá de 4 slides para ele, ele vai conhecer o nosso propósito, eu vou entender por que ele está lá. E isso não é à toa que eu pergunto, não. Pega essa dica aí para usar nessa tela aqui, hein? Você entendeu? Então, por exemplo, ele fica chocado com o atendimento depois. Eu chamo isso de efeito uau. Ele fica assim, sabe? Assim, o tempo todo ele tá exatamente... ele chegou, ele foi recebido, a gente fez o propósito, mostrei para ele o nosso propósito, tirei todas as medidas dele, jogo no sistema, é criado um dossiê, ele vê a bicicleta ideal dele, ele vê lá o tamanho que essa bicicleta tem que ter. Ele pega esse dossiê, eu levo ele para a garagem, onde tem o meu showroom, e eu falo, eu vou agora te pôr numa bicicleta que é mais ou menos igual que você tem que pedalar. Pego o capacete, pego luva, coloco ele em cima da bicicleta e ele vai fazer o test drive na bike. Douglas acompanha ele ou eu. Ele volta desse test drive já maravilhado. Aí eu viro para ele, agora eu vou te dar outra bicicleta, para você ver a diferença do freio mecânico, freio hidráulico, você vai saber a diferença. Ele vai e faz test drive. Ele volta, eu falo para ele, quanto você quer investir? O que eu posso te dar de configuração? Esse é o valor, dividimos 10 vezes. O que é melhor para você? Você consegue dar uma entrada? Não consegue dar uma entrada? Tá bom. Fechei. Agora você vai escolher os componentes da sua bike. Daqui 3 dias você vai pegar. Beijo, me liga. A gente se vê na trilha. Mas esse aí é eu acho que é o novo cliente. Assim, a gente pega hoje, assim, 40 anos para cima, ainda tem aquela visão, assim, a loja Novo Mundo espalhada em Goiânia, que você tem que ver e sentir e tal. Eu acho que 40 para baixo é esse cliente que espera para ter um produto bom, esse cliente que já sabe mais do que o vendedor e esse cliente que quer esse tipo de experiência, né? Então, hoje, por exemplo, o iPhone, aquela moto Harley Davidson, você paga caro pela experiência, porque é todo um mundo que você vive em volta, assim, você não quer só ter uma Caloi da vida que você não vai se sentir incluído, né? Agora, eu vou falar então uma parte que o Vitor citou, que é importante. Eu poderia fomentar isso só usando rede social. Poderia. Só usando o nosso dia a dia ali, o que a gente faz, a escolha da bike, tendo um cliente ou não. E fazendo atualizações com as nossas trilhas, que é praticamente todo fim de semana, né? Só que o que eu trabalhei? Eu acredito que Deus, ele nos faz completo na nossa essência.
E ele quer nos usar. Existe uma pessoa que eu estava numa palestra e ele disse o seguinte: as profissões são a máscara de Deus. O Senhor nos usa nas nossas profissões para falar com as pessoas. Isso é algo que sempre eu tenho comigo. De manhã eu acordo e a minha oração é: Senhor, quem vai cruzar o meu caminho hoje? Na vida de quem que eu posso ser bênção? Então, o que eu fiz? Se eu quero impactar a mulher, se eu quero que ela tenha a experiência da trilha, se eu quero que ela entenda isso, levar 4 mulheres para a trilha é uma coisa. Levar 160 mulheres para a trilha é outra. Eu comecei a trabalhar eventos na trilha. Então, nós fizemos o pedal da mulherada pro Dia da Mulher. Trabalho prefeitura, trabalho SMM para ter segurança do pelotão. Levamos 160 pessoas para a trilha. 73 nunca tinham pedalado em trilha ecológica. Pensa, 160 pessoas fazendo propaganda de você alucinado no meio da trilha que está pedalando pela primeira vez. Você em cima de um trio elétrico, no meio do mato. Gente, já está animada no trio elétrico. Gente, animando 170 pessoas. O povo ficou louco. Então, o que acontece? É a forma também que a gente tem de divulgar mais esse nosso diferencial. Porque lá eu conto a minha história. Lá de cima eu grito: ô fulana, você tá aqui? Você lembra da sua primeira vez nessa trilha? A primeira vez da fulana aqui? Olha aqui a subida da fulana. Todo mundo já fica... Porque você não tá... A pessoa se sente pertencente a um grupo, e você não né? tá numa história fantasiosa. Você não tá num conto de fadas. Você tá ali falando a realidade das pessoas que começaram junto com você, que você acompanhou. Você entendeu? Então, assim... Isso é muito real e isso é muito divino. A troca da experiência. A pessoa tá ali junto com você. As pessoas, quando eu descia do trio, as pessoas, Thaís do céu, eu quero te abraçar, eu quero te dizer o quê? Por quê? Porque ela fala, gente, o que essa pessoa sentiu é o que eu tô sentindo agora. A gente pode... Gente, eu falo, Deus não nos fez para tristeza. Independente do que nós estamos passando, há uma esperança. Nós, na nossa casa, nós vivemos uma situação de muita dor pra gente. E eu aprendi que, apesar da dor, como a gente pode continuar vivendo? Ou triste, chorando, ou contemplando as misericórdias do Senhor a cada dia, agradecendo pelo que Ele tem nos proporcionado. Entendeu? Então eu vejo que muitas vezes as mulheres não têm amiga, não tem uma pessoa para pegar na mão dela e falar, vamos ali fazer algo que é saudável para o seu corpo, saudável para sua mente. É cansativo? Super. É cansativo. Também, né? A gente chega ali acabado. O Douglas, então, que fica ali, ó, por exemplo, numa trilha de 20 quilômetros, tem vezes que o Douglas chega com Strava dele marcando 60. De tanto que ele vai e volta, orientando as pessoas. Entendeu? Então, se é cansativo, mas você tá ali pelo seu propósito. Entendeu? Então, acho que isso é muito legal. E a gente tá caminhando um pouco já pro final. Eu queria que você dissesse assim, o que você diria para quem tá começando na carreira de empreendedora? No caso, você fala muito das mulheres, né? Empreendedor, empreendedora. Resumido, você falou várias coisas aqui que eu acho que quem pegou aí as dicas aí tem muita chance. Mas resumindo, o que você diria? Olha ali, ó, próxima aventura ali, ó, que temos ali. Esperei por esse momento para isso. Tá saindo alguma coisa do forno aí, gente. Olha aqui. Eu assumi uma para cada um de vocês. Pronto para a sua próxima aventura. Spoke Bike. Senhoras e senhores, altíssimo nível. Que é isso, hein? Topzera, hein? Thaís e Douglas. E o que eu tenho para deixar para quem quer empreender tá aqui dentro dessa caixa. Primeiro, aqui nós temos um cadeadinho. Olha só. Guarde os seus sonhos. Uau. Guarde as 7 chaves. Abra somente para o Senhor e para quem tem capacidade de te ajudar a realizá-lo. Então, para mim, a consultoria, a Sara na nossa vida, ela foi essa chave
para abrir os nossos sonhos. Ela entendeu o nosso propósito. Então, acho que, primeiro lugar, é isso. Segundo lugar, é que a gente tem um sinalizador traseiro. Eu falo que isso aqui é a presença do Senhor na nossa vida. O Senhor nos guia, o Senhor nos mostra. A gente tem que estar abertos a isso, né? E quando, a partir do momento que eu estou totalmente com os meus sinalizadores abertos, eu tenho uma direção. E eu estou seguro aqui. Eu pedalo com mais tranquilidade à noite, porque eu sei que alguém está me vendo, né? Então, nós temos a responsabilidade de buscar a nossa segurança. Uau. Como o ciclista busca na sua sinalização, nós temos também a obrigação de buscar ao Senhor o que o Senhor quer daquilo, né? Uau. Então, isso. E em terceiro lugar, algo que te dê energia. Busque sempre o que te dá energia. Nenhum ciclista vai para a trilha sem ter uma paçoquinha, sem ter uma bananinha, sem ter alguma coisa. Então, busque o que te dá energia para continuar, né? E aqui, obrigado pela oportunidade. Eu falo que pra gente a Spoke Bike é propósito, conexão e ciclismo. E como é bom compartilhar o que nos mantém vivos, né? Top. E bora pra trilha. Update mais, hein? Vai ter que comprar bicicleta, hein? Cara, gente, eles fizeram Pensa no arrependimento, mas agora fizeram um comprar uma que convitinho. encaixa o meu corpo. Cara. Exato. Fizeram aqui um convitinho, gente, personalizado, Update Mais. Senhoras e senhores, nós estamos aqui diante de uma verdadeira empreendedora, né? Thaís aqui, abrilhantou. Tô até de constrangido fato. porque a gente não trouxe aquele vinho bom. Não, assim, não, né? ela vai ganhar. Vamos ter que mandar, cara. Ela vai ganhar. Gente, o Venderia quero shopping dar lá. parabéns pra Sara, né? A Thaís que citou a Sara. Um beijo, Sara. Parabéns pelo seu trabalho. Top. Diferenciadíssimo mesmo. Uma hora a gente vai ver se traz a Sara aqui. Thaís Embalagem Douglas. conta, hein? Não, gente, lindo demais. deixar aqui. Essa experiência que a gente tá falando, né? Essa significado, essa simbologia que a Thaís aqui traduziu, né? De acordo com cada item aqui dessa caixinha. São traduções do propósito da criação da empresa. Sim. Cara, e isso, gente, a gente está aqui diante de algo fenomenal, porque se todo empreendedor e souber o propósito, né? Não só o empreendedor, mas um ser humano, se o cara sabe o propósito dele ali, as coisas fluem de maneira mais robusta, mais concisa. E aqui, um simples mimo desse aqui nos faz apaixonar. Então, esse é o universo que a gente falou, né? Se sente valorizado. Se sente valorizado. Eu vi com os meus olhos, pessoal, esses eventos. Eu fui lá em 2 eventos que eu tô me lembrando aqui, aquele que saiu do Horto e o do Pedal da Mulherada. Que foi o pedal solidário. Pedal solidário. O próximo eu vou estar lá, hein? Com certeza. Vou levar o drone. Estaremos Vou lá. levar o drone pra fazer Será que o as imagens cata-osso vai aéreas. te pegar, já sei. Eu tô com medo. Não vai precisar, não. Vai precisar. Tomara que seja o cata-osso, né? Que eu posso estar mais magro já lá. Que eu vou perder os 25 quilos que a Fala ali, né? Parece. E esses 2 eventos, pessoal, eu vi essa energia, né? Eu pude ver realmente ali os spokers acontecendo, né? Assim, esse que a gente falou, o sentimento de pertencimento a um grupo, pertencimento a uma comunidade, não só pelo pessoal que pedala, mas de todos os envolvidos ali, né? Até o cara do caminhão de som, ele Foi. tava, cara, feliz de estar participando ali de um evento. Poxa, Thaís, que legal tá aqui. O pessoal lá da SMT, cara, que bom, os caras elogiando da organização e tal. Isso a gente vê, assim, um comprometimento com o outro, né? Aí, uma coisa que sua mãe falou lá no começo, trabalhar pro outro, trabalhar para si, né? É impressionante como nós, empreendedores aqui, consultores, a gente trabalha para o outro também. Assim, a gente trabalha para si no sentido que a gente empreendeu, né? Não temos um patrão, mas o nosso patrão é o cliente. Assim, a gente trabalha realmente pelo cliente, resolvendo Tem o que ter problema esse deles. objetivo de alcançar a dor do cliente. Se não for, é fatada fracasso. Então a gente está aqui Na minha diante disso acontecendo verdadeiramente Ou no a exemplo luta da é Thaís. maior, né? Você abrir uma empresa que não tem essa... atender a dor e também a fazer algo diferente, você tá fadado a ser igual e brigar por preço, brigar por loja aberta 24 horas, porque se fechar, você tem que pegar o povo da rua. Essa é a diferença de realmente grandes empresas. Acho que o grande desafio agora da Thaís é replicar, né? Replicar a paixão para replicar essa ideia, porque é a Tiribinhos, né?
Os caras contratam os caras doidão lá pra vender, porque é aqueles caras doidão que compram a ideia do doidão maior lá, né? Exato. É justamente isso. Então, senhoras e senhores, nós estamos aqui diante de um fenômeno real de tudo que a gente fala aqui, né? De trazer Só um paixão detalhe. e tudo mais. Se você ainda não curtiu, Ah, nem compartilhou esse vídeo, cara, faça isso agora. Faça isso agora. Boa, Jacintão. E se você tá vendo isso aqui antes, já curte antes mesmo. Aí, garoto. E vamos ver se faz um pedal update mais com a Expo. Não, agora o pedal update mais vai E sair agora no final, porque... né, amigo? Olha aí, Antônio, vai lá, Vem pedalar gente. com a gente. Pessoal, siga a Spoke Bike lá, o @spoke.bike. Eu já Lá tô seguindo. você pode, né, marcar para fazer o seu bike ideal, que é isso que a Thaís Justamente. explicou, né? Ver qual que é a bicicleta do tamanho certo lá para você. E o Bike Fit, que seria uma complementação fina dessa bicicleta. Então, assim, eu já fiz na Spoke Bike. Vamos fazer um meu collab Bike lá da Fit. nossa escolha da bike lá. Fazer um collab, exatamente. O que eu costumo dizer é que nós podemos servir de 3 formas. Nós servimos com bike ideal para quem é iniciante. Nós servimos com bike ideal para quem quer fazer upgrade também da bike. E nós servimos com bike fit. A partir do momento que você já pedala, você vem para o estúdio para você fazer os ajustes da bike para você. Porque, Jacinto, eu não posso aumentar o seu braço. Eu não posso aumentar a sua perna. Mas eu posso ajustar a bike a você. E é isso que o Bike Fit faz. Evitando lesão, dores e aumentando a sua performance na hora da pedalada. Na infância, quando eu andava muito de bicicleta em Damolândia, se eu conhecesse, sofria menos. Sofria menos, com certeza. Com certeza. Gente, Essas dor nas costas que eu tenho. eu fiz o meu Bike Fit lá, até os clipezinhos lá de sapatilha, eles são ajustados, assim, pra realmente ser o ajuste fino, pra te dar uma performance melhor. Então, assim, eu sou grato, assim, pela Spoke, pela sua história, Thaís, e do Douglas, trazer tanta paixão pelo esporte, né? Tanta paixão pelas pessoas, de ver pessoas saindo ali dessa inércia, que é a proposta nossa aqui, de começar o update, inspirar pessoas a saírem da pessoa que estava, às vezes, desesperançada, né? Então, assim, parabéns mais uma vez, que orgulho, que alegria ter você aqui. Manda um beijão lá pro Douglas, Telzinho, Alissa e toda essa família de Spokers, né, gente? Que faz abrilhantar aqui os nossos olhos diante de uma empreendedora verdadeira, assim, que traz essa paixão, esse propósito, que inspira os lovers, né? Essa comunidade maravilhosa de ciclistas que tem sido criada pela empresa de vocês, tá? Mais informações, pessoal, de novo, @spoke.bike. Que quadro lindo e maravilhoso, que a gente tem que fazer o nosso também. Faz as considerações finais aí, Tatá. Pode ir. Eu quero Fica à vontade. agradecer primeiro, né, ao Senhor que nos escolheu, né? Que nos escolheu para essa missão, que me ajudou a curar tantos traumas, né? E que hoje a gente pode ajudar tantas pessoas. Agradecer aos Spokers, gente, que sem os Spokers nós não seríamos nada. As pessoas que entenderam o nosso propósito e que estão se conectando cada vez mais, formando essa corrente de anjos, que pra gente é o fundamental no nosso trabalho. Agradecer muito, muito, muito ao Douglas, que me suporta e que compra as minhas ideias literalmente, porque ele é o diretor financeiro. Então, assim, para mim é maravilhoso poder empreender em família, né? Poder ver meus filhos empolgados, né? Falando de bicicleta, andando de bicicleta. Então, como é bom, né? Perceber que hoje o mote da nossa empresa era o mote da nossa vida. A vida sem bike não é vida, né? Então, a gente tem trazido tantas pessoas e tem formado essa família que na trilha você percebe que é muito diferenciada. E agradecer a todos os grupos de pedais, né? Que nos apoiam nos eventos, né? Isso também é um diferencial nosso. Era um segmento que era muito fechado. Então, a gente tem trabalhado, né? Feito amizades com donos de loja. Então, isso tem gerado um movimento muito saudável para o mercado, né? Isso é muito legal. Muito obrigada Spoke, mesmo. pessoal, para quem não sabe, Spoke é raio, né? Seria ali o raio da bicicleta, né? Um nome bem exatamente assertivo, né? Assertivo. Que lindo. E até legal de falar Spoke Bike. É bom falar isso, né? Ó, agora não tem desculpa, senhoras e senhores, pro Fabão. O Fabão vai ter que... Aileen, você, um beijo, esposa do Fabão. Vocês
Vou agora, vai lá no Instagram dela. Não tem mais desculpa. Já ganhou aqui até os primeiros itens aqui. Eu vou mandar um rios pra... Vai no Instagram dela, pedir pra ela deixar eu comprar a bicicleta. Não tem mais, não. Vamos mexer de direct. Chega no momento do casamento, assim, eu acho que eu já tô nesse momento, assim, que é mais fácil ouvir, né? Falar, não vou comprar do que eu ficar a vida inteira. Mas depois desse episódio aqui, eu não sei, mas eu acredito que a Aileen vai mudar de opinião, Felipe. Ela vai ela lá pra fazer o bike ideal, eu tenho certeza, é o que eu falei. Ela vai conhecer a Thaís, vai conhecer esse Ela não universo precisa aqui. nem saber que ela tá indo fazer o bike dela. Ó, eu passo aqui. Te levar num lugar legal hoje. Você chega lá na Spoke Bar, qualquer hora que você Põe chegar uma lá, leg e bora. tem paçoquinha pra você Tem também. paçoquinha, energia pura. Pessoal, realmente foi um prazer, uma alegria. Nós chegamos aqui ao final de mais um episódio. E se você gostou aí, como o Jacinto sempre diz, curte e faz às vezes, dá aquela mendigada linda aí no nosso like, porque ajuda. Um beijão pra vocês, obrigado por mais um episódio, acompanhar Update mais um conhecimento a mais na sua vida. Um abraço a todos. Valeu!